começar esse vídeo já com os dois pés na porta. Não existe comida pra secar e comida pra ganhar massa. Existe comida mais estratégica pra cada fase. E se ninguém nunca te explicou isso, nesse vídeo você vai aprender tudo o que você precisa sobre cada alimento, qual que é mais estratégico, o que você escolhe. Tô enjoada de tal alimento, o que eu faço? Hoje eu vou explicar tudo. Carol, o que eu como se eu quero emagrecer? O que eu como se eu quero ganhar massa muscular? A questão é, qual que é mais inteligente pra fase que você tá agora? Entendem que não é comida que não pode ou que pode, é estratégia. Gente, esses dias eu vi um cara falando mal de brócolis. Vocês têm noção que o cara tá falando mal de brócolis? Pra quem caiu aqui de paraquedas, eu sou a Carol Ferraz e sejam bem-vindos ao Manual de Sobrevivência ao Fitness. Esse aqui é um quadro que eu criei baseado nas necessidades que eu senti quando eu comecei a academia. Porque, gente, eu já caí em tanta bobagem nesse mundo, tanto terrorismo, tanta coisa nesses anos que eu tô fazendo dieta e treinando, que eu poderia ter acelerado muito mais o meu processo, teria cuidado muito mais da minha cabeça se eu soubesse cada uma dessas coisas. Então, eu tô expondo aqui uma espécie de podcast, né, pra vocês, todos os meus achados, o que eu penso, o que eu não penso, e eu também sou nutri, né, então eu tenho a minha formação que me ajuda muito mais nesse processo. Uma coisa é que a gente consegue ver também o Manual de Sobrevivência ao Fitness no Spotify, tá? Quem estiver vendo no YouTube, já tem um linkzinho aqui embaixo, e quem estiver vendo no Spotify, não esquece de comentar e falar, eu vim pelo Spotify, se quiser postar também, eu tô sempre repostando lá no Instagram, tá bom? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você já assistiu os outros dois. Se você não assistiu, assiste depois. Onde eu falo sobre constância, importância de pesar os alimentos, erros que as pessoas cometem. Mas sempre que a pessoa entra na academia, e eu acho que uma das maiores dúvidas que eu recebi, que eu mais sentia, era o que eu comia, né? Carol, o que eu como se eu quero emagrecer? O que eu como se eu quero ganhar massa muscular? Eu já passei pelos dois processos, né? Muito tempo, já fui muito magrinha, já engordei, já ganhei muito peso. Então, qual é o melhor pra cada fase? E aqui é o ponto principal desse vídeo, é que não tem um alimento que vai ter o poder de te engordar ou o poder de emagrecer. Eu acho que esse foi um dos pensamentos mais blow my mind, assim, que explodiu a minha mente. Nossa, que chato, né? Ficar falando, ai, blow my mind. Eu adoro essa palavra. Que explodiu de fato a minha cabeça quando eu entrei nesse mundo. Por quê? Porque eu tinha muito medo de comer. Então, às vezes, eu achava que era o arroz, que era o pão, que era o macarrão, que era não sei o quê. E eu tinha esse medo. Então, eu passei anos, gente, anos sem comer um pão francês. E você até pode achar que isso é uma coisa boa, né? Tipo, ai, gente, coisa ótima. Não, não é. Porque não é normal você ter medo de comer. É normal você ter uma escolha acima do que você vai fazer. Mas não é normal você ter medo. E eu passei muito tempo sem sair, sem fazer nada, e isso durou minha adolescência inteira, né? E aí, quando eu descobri de fato essa frase de que nenhum alimento engordava e emagrecia, abriu a minha cabeça de uma forma bizarra. Eu lembro que foi ali em 2017, 2018, e eu lembro de quando eu mordi o pão francês pela primeira vez. Parece loucura, gente, parece que assim, quem nunca passou por isso não tem ideia, mas parece loucura que eu lembro quando eu comi esse pão francês. Eu fiquei assim, meu Deus. Eu no começo deu um medo, mas eu fiquei, gente, será que eu vou ter resultado assim? E eu que era uma falsa magra, que sempre fui assim, muito magrinha, tinha bunda, tinha coxa, mas tinha uma barriguinha ali, eu comecei a, de fato, ganhar massa muscular e secar fazendo isso. Inclusive, é o próximo episódio, tá? O próximo episódio desse podcast vai ser sobre falsas magras, mas quando eu perdi esse medo de comer. E eu entendi, de fato, cada um dos alimentos. E assim, como eu falei, o alimento, ele não muda, mas a gente pode usar o mais estratégico, pensando na densidade calórica. Carol, o que é essa tal de densidade calórica, né? É a relação de calorias pelo volume do alimento. Tem alimentos que são mais densos caloricamente, ou seja, eles têm um volume pequeno e eles têm muita caloria. Por exemplo, a castanha. Castanha é bem pequenininha, só que tem bastante caloria. Por quê? Porque a maior parte ali é gordura. Inclusive, um parênteses, vocês sabem por que a castanha tem tanta gordura? Tanta caloria? Porque pensa que a partir de uma semente, não só castanha, mas todas as sementes, a partir da semente é que vai nascer, de fato, o fruto. Então ali é onde mais precisa concentrar calorias pra nascer, pra ter forças pra crescer um fruto. Eu acho muito louco isso. Quando eu parei pra pensar sobre, eu fiquei, gente, a natureza é inteligente mesmo. Mas enfim, tem mais calorias. Agora, se a gente pega, por exemplo, uma melancia. Uma melancia, 300 gramas de melancia, tem no máximo, acho que 70, 80 calorias, tá? Não vou lembrar aqui de cabeça. E 70, 80 calorias equivalem a, tipo, 2 castanhas. Então, a melancia, ela não tem uma densidade calórica tão alta, porque ela tem um volume grande, porém, calorias baixas. Essa é a diferença de um para outro. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num processo de emagrecimento, Carol, o que eu como? Você pode comer tudo. Você pode comer arroz, você pode comer pão, pode comer macarrão, pode comer castanha, pode comer o que quiser. A questão é, qual que é mais inteligente para a fase que você tá agora? Será que você, em emagrecimento, é melhor você lanchar 3 castanhas? Eu tenho pavor de quem passa isso, mas é melhor você lanchar 3 castanhas, que tem aí suas cento e poucas calorias, ou é melhor você comer, por exemplo, um pãozinho com queijo branco, que às vezes vai dar isso, tipo uma fatia de pão com queijo branco. Eu acho que o que mais vai matar sua fome é o pão. Então são essas questões que talvez seja mais interessante. Por exemplo, o arroz, ele não é tão calórico assim, mas a batata inglesa, ela é menos calórica ainda. Então, para 50 gramas de arroz, por exemplo, você come 120 gramas de batata inglesa. Então, às vezes, é mais interessante você comer a batata inglesa. É a mesma coisa dos vegetais. Por que todo mundo
mundo fala pra encher de vegetais o prato, encher de vegetais, porque eles são pouco calóricos. A batata não entra em vegetais, tá, gente? Sinto lhe informar. Mas eles são pouco calóricos, então você pode ali fazer, você pode fazer, por exemplo, o seu arroz com ervilha, o seu arroz com milho, que apesar de sim, eles serem carboidratos, eles têm menos calorias que o arroz. Então eles vão te ofertar menos caloria num volume maior. Você pode comer 100 gramas de arroz, que vai dar um pouco menos de calorias, porque tem ali a ervilha junto. Você pode fazer com cenoura, pode fazer com outros legumes, que vai auxiliar nesse processo de emagrecimento. Frutas que tem mais água, então melancia, melão, o abacaxi não tanto, o morango, kiwi. Kiwi tem, sim, pouquíssima caloria, tipo 2 kiwis é uma banana. A gente sempre faz a substituição por uma banana, né? Então eu sempre tento equivaler pra vocês uma banana média, tipo as outras frutas. Então é muito mais interessante porque você come mais, se sente mais cheia, não sente tanta fome. E como você precisa consumir menos calorias, quanto menos calorias tiver o alimento e mais volume e você não sentir fome, melhor. Agora, quando a gente pensa ali no processo de ganho de massa muscular, a pessoa quer ganhar peso, a pessoa precisa comer bastante, que foi o meu caso por muito tempo, e eu sempre recebia meninas falando: Carol, mas eu não tenho fome, eu não tenho vontade de comer, o que eu faço? Primeiro que às vezes a gente vai ter que passar por esse momento de não ter vontade de comer, e não quiser comer, e não ter fome, mas vai ter que comer. Mas escolher alimentos que eles sejam menor em volume e mais calorias. Um exemplo de carbo que eu sempre dou é a mandioca. Não que você não possa comer em emagrecimento, entendam isso, tá, gente? Mas a mandioca, por exemplo, se você pega o volume dela, ela pesa bastante. Ela tem as mesmas calorias mais ou menos que o arroz, tipo por 100 gramas, é bem parecido, só que o volume dela, visualmente, é muito menor. Então você consegue comer muito mais de mandioca, por exemplo, do que você comeria de batata inglesa. Porque para 100 gramas de mandioca, de batata inglesa, ia ser tipo 200 e pouco, 250, 260, que dá mais que um prato inteiro, tá? Vocês que pesam o alimento, façam um teste, coloquem na balança e vejam. É muito diferente. Então, ali, alimentos como azeite, gorduras, pasta de amendoim, não é pra você encher, tá? Mas vão ajudar a aumentar a caloria do alimento. Fazer shakes também, colocando farinha de aveia, pasta de amendoim, whey, banana. Tudo isso vai ajudar bastante você a ganhar esse peso, a aumentar essas calorias, sem necessariamente aumentar o volume. Entendem que não é comida que não pode ou que pode, é estratégia. Um outro exemplo também, na questão do pão, é que eu vejo muitas pessoas demonizarem, né? Mas assim, gente, se vocês vão comer o pão com manteiga, vocês vão ficar com fome rápido. Agora, se você comer um pão com ovo, por exemplo, um pãozinho, ele tem cerca de um pão francês, eu acho que é umas 110 calorias, não lembro. E então, assim, você pode comer de manhã um pão francês e um ovo. A galera por muito tempo ficou falando da tapioca, né? Tapioca, tapioca, tapioca. Só que as pessoas faziam uma tapioca muito grossa, que dava muito mais que o pão. Então, o pão é muito mais interessante do que a tapioca, às vezes. Porque a tapioca, pra equivaler a um pão, vai ser uma tapioca muito pequena, muito fininha, que não vai, muitas vezes, satisfazer a sua vontade. Então, é melhor você optar com um carboidrato mais uma proteína, que vão te gerar ali uma saciedade, e você ainda pode comer os alimentos que você gosta. E aí, tá, Carol, eu enjoei de tal alimento, o que eu posso fazer? Será que eu posso trocar? Será que eu não posso? Eu, Carol, gosto muito de seguir mais ou menos a mesma coisa todo dia. Eu acho mais fácil, eu acho mais simples, e eu odeio ter que ficar fazendo receitinha o tempo todo. É um saco. Eu tenho tanta coisa pra fazer, gente. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho viagem pra fazer agora. Nossa, eu pareço uma burguesa safada falando isso. Mas assim, eu tenho outras coisas pra fazer além de ficar cozinhando. E ao mesmo tempo eu quero seguir a dieta. Então eu prefiro não ficar inventando a roda toda vez e seguir um planejamento alimentar. Inclusive eu falei isso no nosso outro episódio, no episódio 2. Seguir um planejamento alimentar. Por quê? Porque eu já sei que eu vou acordar, eu vou comer meu pão com ovo, fruta e o meu cappuccino proteico. Vou almoçar minha fonte de carboidrato, que geralmente é arroz, e uma fonte de proteína. O que eu costumo variar? Sempre desse dia, assim. Aí tem agora a proteica à tarde e depois jantar. Já tem um monte de vídeo aqui no canal também da minha alimentação, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas eu sempre vario no almoço e na janta. O que eu faço? Eu mudo proteína e às vezes eu mudo carboidrato. Por exemplo, esses dias eu fiz, ao invés de fazer arroz, que agora eu e meu namorado a gente tá em processo de emagrecimento, eu fiz batata. Só que eu fiz batata assada. Aí esses dias eu fiz a batata na air fryer. Aí você também pode fazer a batata cozida. Então assim, você pode variar a forma de preparo e você também pode variar o alimento. A carne eu acho que é a que eu mais vario. Então eu troco, por exemplo, o peito de frango, eu troco por mignon suíno, que é uma carne super magra. Todo mundo tem preconceito com a carne de porco, mas é super magra. Lombo de porco também você pode comer, só tem que tirar aquela capa de gordura ali, você diminui bastante as calorias. Patinho, coxão mole, músculo, até mesmo moela, sobrecoxa, você pode comer sobrecoxa, só tira a pele, pelo amor de Deus, né? Pra comer com a pele nem fazer frita. Pode comer a sobrecoxa, só que a sobrecoxa é um pouco menos do frango, tá? Você come ali cerca de 100 gramas, de 110 de frango, você come tipo umas 80 de sobrecoxa, tá? É menos por conta das calorias, mas também não é tanta diferença, assim. Pode fazer peixe, se você quiser. Então tem tantas variedades que você pode trocar proteína. Ai, Carol, mas eu sou vegetariano, o que eu faço? Sempre falo, junta o cereal com o grão, porque isso vai formar um aminoácido essencial. Só cuidar com o tanto de carboidrato que você ingere. Proteína de soja também é muito bom por anos, eu comi. É muito bom, é uma fonte super barata, se você souber fazer. Tofu também é muito bom. Ah, Carol, tem que comer necessariamente batata doce? Não, existem milhões de formas de comer carboidrato, então tem macarrão, arroz, cuscuz, dá pra comer cuscuz, dá pra comer mandioca, que nem eu falei, batata inglesa. Tem gente que fala que a abóbora não é carbo, mas assim, dependendo da quantidade que você vai comer, tipo, você vai comer 400 gramas de abóbora, é carbo. O certo é você deixar essas coisas prontas e ir variando no dia a dia pra não ter tanto enjoo. Eu, por exemplo, não gosto muito de variar, mas meu namorado, ele gosta. Então, às vezes ele faz cuscuz de manhã, aí pra fazer uma coisinha diferente, ao invés de eu
fazer a fruta normal, eu pego a banana, eu grelho junto com o cuscuz e um ovinho pra dar uma diferenciada. Então sempre dá pra ir fazendo essas coisas pra você não enjoar da dieta e mesmo assim sem terrorismo, sabe? Não fica surtando por causa do pão, por causa do arroz, por causa do macarrão, que não é isso que vai te engordar, sabe? Eu tenho pavor quando eu vejo qualquer vídeo, em qualquer rede social de gente falando, não, porque tal coisa é veneno, tal coisa não sei o que. Gente, veneno você compra barato. Comida não é veneno. Ai, mas tal coisa vai fazer muito mal pra você. Gente, se você não tiver alergia, se você não tiver intolerância, não vai te fazer mal. Óbvio que não é pra você se entupir de Cheetos todo dia, tá? Não é isso que eu tô falando. Aí tem gente que demoniza o coitadinho do pão francês, o coitado do macarrão. Gente, esses dias eu vi um cara falando mal de brócolis. Vocês têm noção que o cara tá falando mal de brócolis? Enfim, aqui rumo à nutrição tá chegando. Mas é por isso que eu criei esse podcast pra vocês, pra eu tentar trazer essa parte mais descomplicada. Eu usei por muito tempo também aplicativo, quando eu tava começando, então aplicativo tipo MyFitnessPal, a Growth mesmo tem aplicativo, se eu não me engano, de calorias. Quando eu falo de calorias, gente, é muito importante que vocês entendam que não é pra vocês ficarem noiadas com isso, é pra que vocês tenham conhecimento daquilo que vocês estão fazendo. Porque a partir do momento que eu tive conhecimento das coisas, então naquele momento que eu não queria comer nada, que eu tive o conhecimento de que eu podia trocar tal coisa por tal coisa, que eu podia comer um pouco mais, isso de fato mudou o meu corpo, mudou minha cabeça. Então, se vocês quiserem comprar uma balança, pega o aplicativo, vai vendo quanto que você come no dia, pra você ter uma noção das coisas, pra você saber que você pode comer um macarrão, pra você saber que você pode trocar por um pão, por exemplo. Sempre nos meus desafios, que eu costumava fazer desafio a cada 2 meses. Não tô fazendo mais, não vou fazer mais em 2026, porque a gente vai ter uma coisa muito melhor que os desafios, mas eu sempre ensinava as meninas a usarem o aplicativo. Então, usa assim, assim, assado, aprende assim. Eu acho importante você aprender, mesmo que eu seja nutricionista, não faz sentido nenhum pra mim ficar montando um plano alimentar sem a pessoa saber o que ela tá fazendo. É importante que vocês tenham esse conhecimento. Então comecem a fazer isso, comecem a mexer no aplicativo, que eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês. Mas caso vocês achem assim, nossa, Carol, tô ficando muito noiada com caloria, muito noiada em pesar comida, não precisa. Tipo, deixa o aplicativo, mas tenta fazer essas trocas melhores, sabe? Trocar as fontes de proteína, incluir uma proteína junto com o carboidrato. Tenta pensar isso no seu dia a dia, que você vai ver que vai fazer toda a diferença. Esse vídeo aqui foi mais pra vocês entenderem que não tem alimento ruim, alimento bom, alimento que engorda, alimento que emagrece. E sempre que vocês escutarem isso, lembrem desse vídeo, lembrem de mim, fala assim, ó, a Carol falou que não é desse jeito, a Carol falou outra coisa. Porque aqui a gente trabalha com ciência, a gente trabalha sem terrorismo. Tudo que eu quero passar pra vocês é coisas que eu queria saber muito antes, sabe? Coisas que teriam literalmente salvado minha vida em muitos momentos. E no próximo vídeo, como eu falei, eu vou trazer dicas pra você que é falsa magra, ou seja, aquela pessoa que ela é mais magrinha, que ela tem uma estrutura que você olha e pensa, magra, só que tem ali uma barriguinha, tem uma gordura localizada, e eu vou trazer estratégias que vão ajudar muito vocês nessa fase. Então, espero vocês no nosso próximo vídeo. E se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Dá uma curtidinha, comentar, faz tudo que me ajuda a trazer cada vez mais vídeos pra vocês, tá bom? Um beijo, até o nosso próximo vídeo.